Namastê, ou por que não Shalom. Shalom é uma saudação, é um mantra que vem da tradição do hebraico, do aramaico. Shalom, que era um mantra utilizado por mestre Yoshua, que de certa forma significa que a paz esteja contigo. Paz, pacificação, amorosidade. E hoje eu abro essa nossa conversa aqui, que é uma aula mesmo, uma aula que vai participar os meus irmãos aqui do YouTube, que vai participar meus irmãos, minhas irmãs também, que fazem a formação comigo em astrologia. Eu vou estar gravando essa aula, mas vocês vão poder perguntar, vocês vão poder compartilhar. Inclusive, quem já está no YouTube querendo, deixa um oi para mim, deixa uma mensagem para mim e para o Pumúquio aqui, o meu gato especial, porque ele tem algo próximo de uma síndrome de Down humana, mas é algo dos gatos, e esse gato que eu amo tanto, assim como você também, meu aluno, meu irmão, minha irmã. Então eu vou preparar aqui, é uma aula que você vai poder usar para a vida toda, eu vou falar de talismãs, amuletos, de magia, falar da Cabalá judaica, mostrar alguns textos para você também. E eu estou preparando aqui o meu celular para gravar essa aula, para ficar legal o som. Essa aula está sendo gravada só hoje aqui no YouTube, eu não estou no Instagram, por ser uma aula mais específica, como eu falei, uma aula para você que está estudando aqui comigo, ok? Ah, então, vamos preparar aqui a primeira lição, que é falar da origem da Cabalá judaica, uma visão diferenciada, e da onde que eu achei, da onde que eu me inspirei para falar dos mantras que eu vou estar compartilhando aqui contigo. Eu não sei se você já viu esse quadro aqui da Cabalá, Daniela, que é um quadro poderosíssimo, com 72 combinações de nomes, ou chamados 72 nomes de Deus, dentro de algumas tradições, algumas visões, e vamos olhar da onde que vem esse ensinamento. Enquanto chega aqui outras pessoas, não sei se já tem aqui algum amado aluno da formação de astrologia, de tarô, lembrando que hoje é véspera de feriado aqui em São Paulo, na verdade eu estou no Guarujá, então muita gente viajando já. Ah, que bom, você vai gostar, Daniela. Então, vocês aguardam só 30 segundos que eu vou pegar um livro que faltou. 30 segundos. Pronto.
Agora vamos lá, vamos começar aqui gravando para você com qualidade. 1, 2, 3, gravando. Shalom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sempre que eu entoo esse mantra Shalom, significa uma pacificação. Inclusive, se você vai tomar um banho, você pode olhar para o chuveiro e mentalizar Shalom. É como se nós criássemos uma purificação da água. O alimento que está ali na nossa frente, Shalom, há uma profunda gratidão. E o Shalom, ele fala tanto de amor quanto fala de paz, que são dois valores que, de certa maneira, guiam, norteiam a vida de quem busca uma vida com sentido. Um pacto com o amor, um pacto com a pacificação, não permitir que nada destrua a minha capacidade de amar e que nada tire a minha paz. Esse mantra Shalom, ele é um instrumento para que você possa estar alinhada, alinhado, com paz e com amor. Paz e amor. A minha geração falou muito isso. Pois bem, eu tenho aqui em minhas mãos um quadro que é um quadro com os chamados as 72 combinações, as 72 combinações de letras, aqui no caso em aramaico, são letras em aramaico, e são combinações sonoras, algumas vezes chamadas de portais. Eu gosto muito de citar essas combinações de letras e sons também como portais. E outros vão falar em nomes de Deus. Nós temos dentro da Cabalá judaica os nomes de Deus principal, Adonai, Javé, Elohim, El Shaddai, Kadosh, Eloi. Eloi é Deus, Elohim é plural de Deus, Yud, Rev, Vav, Rev, que são 4 letras. Então, existem os 10 nomes de Deus usados na Cabalá há centenas, há milhares de anos, e aqui nós temos essas combinações, esses portais, que são também 72 nomes de Deus, mas que são usados dentro de uma linha do judaísmo, que é a Kabbalah. Existe os racídicos, existe rabinos que são ortodoxos, ultra-ortodoxos, existem rabinos que gostam da Kabbalah, que aceitam a Kabbalah, e outros não. Essa combinação, esse portal de 72 nomes de Deus ou vibrações sonoras divinas é muito utilizado e foi muito divulgado pelo Rabino Berg, que é o rabino que inspirou o centro de Kabbalah por todo o planeta Terra. Quando esse centro veio para o Brasil, eu tive a honra de divulgá-lo muito. Eu tinha um programa na rádio Vibe Mundial, ainda tenho, e lá eu levava vários rabinos para falar desse portal, dos 72 nomes de Deus, e isso se espalhou. Inclusive, tem pessoas que fazem anéis, pulseiras, tatuagens, eu vejo muito com alguns desses nomes. Essa combinação, ela foi inspirada em passagens da Bíblia antiga, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, no caso do Gênesis não, do Êxodo, uma passagem bíblica que Moisés abre o mar, ele abre o mar, e acredita-se que ele usou essa combinação sonora, que são sons e são letras também. Eu vou até ver aqui o versículo, é Êxodo capítulo 14, versículos 19, 20, 21. Cada versículo tem 72 letras. Isso chama gematriá, é o estudo da numerologia cabalística. De verdade, a numerologia cabalística, não uma que foi muito difundida nos anos 90, que era um monte de bobagens. Existe a pitagórica e a cabalística. A cabalística, então, ela vai estudar esses 3 versículos do Êxodo, Êxodo 19, 20 e 21, e cada uma dessas passagens tem 72 letras. Então, fez uma união desses 3 versículos e percebeu-se ali que Moisés abriu o mar
usando esse portal, através dessa combinação muito poderosa. Por exemplo, tem uma eu vou mandar um material para você que estuda terapias comigo. Aqui a gente tem, esse aqui é um dos versículos, esse aqui é outro versículo, esse daqui é um outro versículo, e a combinação dos 3 versículos gerou esse quadro, para que nós possamos ultrapassar várias situações da nossa vida. E por que eu estou trazendo essa aula, por exemplo, dentro do ponto de vista astrológico também? Porque a minha ideia aqui é, por exemplo, você está passando por um período que você precisa das características de Virgem, ou de Leão, ou de Touro, ou você precisa ultrapassar um trânsito astrológico pesado. Então, você vai usar esse quadro. Eu fiz Rosa Cruz, Colégio dos Magos, fiz ordens ligadas a Crowley, a Waite, fiz ordens druídicas, enfim. Eu passei por muitas escolas de conhecimento, sou sumo sacerdote wicano, sumo sacerdote tântrico também, com iniciações, e eu falo isso não para me gabar, porque é o meu estudo, mas para falar para ti que a Cabalá judaica, os símbolos da Cabalá, os sigilos, são muito poderosos, muito. Porque se você perguntar para mim, Otávio, existe magia mais forte ou mais fraca? Sim. Existem elementos de magia que são muito, que são simpatias ou são magias mais exotéricas, externas. A Kabbalah é muito forte para transmutar positivamente a nossa vida. Essas passagens, elas são escritas aqui, nesse caso, em letras aramaicas, que nós vamos usar, mas, por exemplo, uma delas está escrito, se for traduzir, o anjo de Deus viajava à frente do acampamento israelita, o anjo de Deus, mas agora se moveu e foi para trás dele. A coluna de nuvens então se moveu de diante deles e se postou atrás dele. No outro versículo, e o anjo se posicionou entre o acampamento egípcio e o israelita. Havia nuvem e escuridão naquela noite, bloqueando toda a visibilidade. Todos naquela noite, os egípcios e os israelitas, não puderam se aproximar um dos outros. Então, foi evocada uma força aqui. Moisés estendeu a sua mão para o mar. Moses, incrível a história desse avatar, desse mestre. Então, Moisés, o libertador, estendeu a sua mão sobre o mar durante toda a noite. Deus afastou o mar com um vento leste poderoso, transformando o leito do mar em terra seca, e as águas se abriram. Então, esses símbolos, eles aparecem dentro dessa visão de nós abrirmos o mar, da nossa vida, que são os 72 nomes do divino. Você vai receber isso por apostila, se você não está na formação de terapeuta comigo, enfim, terapeuta quântico, terapeuta vibracional, você pode encontrar isso na internet facilmente, os 72 nomes de Deus. E nós vamos navegar sobre esses 72 nomes agora. Eu vou ensinar para ti a como usar. Então, nesse livro, já de cara eu quero mostrar, que é o do Rabino Yehuda Berg, que é da família Berg, um livro belíssimo, uma capa discretíssima, só o nome, sem chamar atenção, nada disso. Um livro todo colorido, o meu está desmontando, porque eu uso muito quando eu vou dar uma consultoria de mapa, enfim, todo colorido, com imagens. Então, o que ele vai fazer aqui, né? Ele vai interpretar cada um desses nomes. Vai olhar um por um. Então, por exemplo, eu tenho aqui 3 letras que você traz uma partícula espiritual de Deus, que pode ser chamada de anjo. Então, nós temos 3 letrinhas aqui, eu vou estar falando delas, que são partículas espirituais do divino. Você chama como se fosse essa bênção para ti. Eu gosto muito de uma que eu ensino todos os terapeutas a usarem, que é Yud, 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 que significa uma cura.
Yud, Yud, Yud. São 3 letras iguais. Eu vou mostrar para ti já já. Cura. E tem uma outra também que significa liberdade, porque é importante você entender qual o teu valor principal de vida. O que que é mais importante para você? Para mim, sempre a liberdade. Se você está perto de mim, se você estuda comigo, você vai sempre eu escutar falando de liberdade. É o meu valor principal. Então, nós temos 3 letras que você pode meditar nessas letras para ter liberdade. De toda forma, eu já quero passar aqui para ti uma, uma utilização muito simples desses nomes, desses 72 nomes, uma utilização que ela vai te facilitar muito na tua jornada aqui, que é o seguinte: você pode ter um quadro desse com todos os nomes perto de ti. Ele vai ter uma vibração. Quando eu e a Nanda nós ensinamos placas radiônicas, sempre tem esses nomes. Não com aquele losango que as pessoas falam que é o nome de Jesus. É um losango que fala aquele é o nome de Jesus, de Yoshua, não é nada disso. Qualquer pessoa que estuda hebraico, aramaico, sabe. Isso é uma espécie de analfabetismo espiritual. Aquele losango é um nome de Deus com uma letra no meio, que é a letra Shin, em hebraico. E que, na minha opinião, você vai perder a força desse símbolo pondo aquela letra ali. Então é melhor usar os 10 nomes de Deus, como Yud Rev Vav Rev, Adonai, El Shaddai, Kadosh, enfim. Mas esses nomes são muito sutis. Tanto que desses nomes, normalmente, que alguns magos ocultistas usam, são nomes que os querubins, né, que os melahorrins, no caso, usam. Os que queimam em Deus, os arcanjos, os tronos, os principatos. E esses nomes que tem aqui são nomes mais para nós aqui. Então, é um trabalho legal, para um reconhecimento do que você tem de bom, que é algo como autoestima, para você observar, por exemplo, limpeza espiritual, cura, tem nomes que vão trabalhar para aumentar o teu elemento água, o que nós usamos na astrologia, o fogo, o ar, a terra. Tem nomes que são usados para cura de animais, para adequação ambiental, isso é muito importante, para o ambiente estar legal, o ambiente da tua casa, enfim. Então, existem nomes para várias situações aqui, que são coisas mais nossas, para afastar o mal. Yud, Ain Lamed Men, é uma combinação Ain Lamed Men que afasta o mal. Então você pode ter esse quadro, e eu não sei se você sabe usar esse quadro, ele é assim. Eu não sei como vai aparecer o filme aqui, tá? Mas você vai ler ao contrário. Então, por exemplo, se eu estou lendo aqui, eu vou ler assim, em português, da esquerda para a direita. Então, em português, nós lemos assim. Você vai escanear. Nós falamos que a alma escaneia, a alma entende esses símbolos, esses yantras. Você vai escanear ao contrário. Então, você vai olhar para cá e vai só escanear com os olhos. Algumas letras aqui eu sei o que significa, eu estudei muito, mas se você quiser, você não precisa entender o que está aqui. Segundo a Kabbalah, a egrégora da Kabbalah é como se a nossa alma estivesse entendendo esse movimento com os olhos. Então você começa aqui em cima e vai para cá. Aí de novo, daqui para lá, daqui para lá. Eu tenho uma tela grande aqui do lado, eu consigo ver. E vai indo até chegar aqui embaixo. Então você está trazendo para ti 72 formulações mântricas e formulações yântricas. Yântricas são símbolos, e cada uma delas vibrando numa energia diferenciada, trazendo para você todo tipo de bênçãos. Então, essa é a introdução aqui. Imprime esse símbolo, branco e preto, como está aqui, não vai usar outras cores, sempre no branco e preto. Se você quiser também, tem uma outra forma que eu já vi muito na internet, que é
o fundo preto e a letra branca. Essa combinação faz com que o símbolo se manifeste, com que o símbolo seja haja um contraste poderoso. Inclusive, tem um livro maravilhoso que se chama um filme que se chama Palavras de Amor. Você tem que assistir esse filme, é lindíssimo. E nesse filme, Palavras de Amor, o que acontece? Nós temos um rabino que tem uma filha e ele fala para a filha, que é uma filha, uma criança muito inocente, e essa criança é muito médium. Então, no filme, o rabino fala, filha, não olha esses símbolos, não olha essas letras que ele guarda. Essas letras aparecem num livro chamado Zohar, que é o livro do esplendor. Que é um livro que hoje muita gente tem em casa, não dá para entender nada, mas você só passa o olho, chama Zohar. Ele traz uma vibração, assim como um curso em milagres. Esse livro, Curso em Milagres, eu tenho um aqui embaixo. Está segurando aqui a câmera. Ele é muito forte. São livros que você tendo em casa, junto com a Bíblia. É que a Bíblia, o Novo Testamento, é muito amoroso. Muito amoroso. O Velho Testamento traz uma carga muito pesada. O Zohar traz muita coisa linda. E o Curso em Milagres também. Curso em Milagres também. Então, você ter esses livros, você ter esse quadro perto de você, e assista esse filme, Palavras de Amor, que é com o Richard Gere. Ele é um rabino, é um filme que fala muito de espiritualidade, e chega uma hora que a menina pega o Zohar do pai, do rabino, e as letras começam a sair do Zohar e começam a dançar na frente da menina. Dançar nesse sentido, né? Da direita para a esquerda. E elas vão formando figuras, porque dentro da visão da Kabbalah, quando Deus criou o universo, ele observou todas as letras, cada um com uma vibração, e foi se juntando essas letras. Inclusive, a primeira palavra da Bíblia cristã, da Bíblia, como um todo, novo e velho, é Bereshit. A criação do universo é com a letra Bet. Tem Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Yud, Shin. Todas as letras dançam, as letras da criação do cosmos dançam na frente do divino, e ele vai formando. Então, girafa, junta aqui, 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 essa letra, cria-se algo. Natureza, junta-se junto e cria-se algo. Na magia existe um trabalho que é criar golem, que são seres, como uma espécie de zumbi. Isso é uma magia que eu nem falo aqui. E eles criam usando essas formulações sonoras. E nós vamos usar aqui as formulações sonoras dentro de outras situações, que é para trazer uma série de bênçãos aqui na nossa vida e para neutralizar algumas situações também astrológicas que podem ser consideradas negativas, que podem ser consideradas complicadas na nossa vida, ok? Vou beber um pouco d'água, deixa a tua pergunta aqui, que eu continuo. Logo em seguida, vamos falar de cara com a letra que elimina a escuridão da nossa vida, as trevas, o medo. Depois, em seguida, as letras que criam harmonia nos nossos corpos. Depois, potenciais de cura que podemos despertar em nós através dessa visualização das letras. Deixa a tua pergunta aqui para mim. Meus irmãos, estão gostando da aula? Prepara para anotar aí. Vamos ver se eu consigo que essa apostila chegue aqui em vocês, mas eu vou indicar onde você encontra. Agora, eu só vou pôr um pouquinho d'água. Deixa a pergunta, quem está aqui no YouTube. Vocês me ajudam muito com as perguntas de vocês. Perguntas, comentários. Se faz sentido essa aula, deixa teu like aqui para outras pessoas conhecerem essas letras mágicas, tá bom? Um pouquinho d'água.
Vamos lá. Vamos para a segunda parte aqui da nossa aula, ok? É, 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui eu tenho algumas combinações de letras, que você pode, então, cortar, mandar imprimir, cortar e deixar por perto em locais que faça sentido para você, que você possa escanear em momentos da tua vida. Então, por exemplo, essa combinação, Ain Lamed Men, que é a mais poderosa para quem pensa em limpeza, em purificação, para quem por vezes entra em contato com o que na tradição cabalística chama de Dibuk, ou de Shedim, ou de Guerriná, que são entidades que ficam como se fossem nos obsediando. Pode ser formas de pensamento, aquilo que no esoterismo é chamado de Kama Rupa, são comportamentos repetitivos que parece que nunca saem, que a mente fica inquieta, comportamentos ou pensamentos de que algo não vai dar certo, isso não é para mim, ou eu não tenho mais idade, pensamentos que nos põem para baixo. Então, essa combinação sonora que você repete sempre de cá para lá, sempre de cá para lá. Ain Lamed Men, Ain Lamed Men, Ain Lamed Men. Você pode usar o mantra Ain Lamed Men, Ain Lamed Men, Ain Lamed Men, Ain Lamed Men. Usar esse som, ou você pode escanear. Então vamos imaginar dentro do ponto de vista da astrologia. Quem é que necessita mais dessa combinação sonora? O signo de peixes, ou quem tem muita água no mapa astrológico, que são pessoas muito receptivas, pessoas que estão sempre se limpando, se protegendo. Eu vi esses dias uma pessoa falando para você tomar banho de sal grosso que tira as energias negativas dos chakras. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. Essas bobagens esotéricas de quem pensa que chakras é uma crença. Então nunca praticou, nunca teve ligação com o hinduísmo. Você não, o sal, o chakra, ele é uma coisa de dentro tua, de dentro. Você quer tirar alguma coisa do chakra, você tem que mudar um comportamento. Não é passar sal no chakra, não adianta nada. Você pode passar sal no teu campo áurico, quando fica muito pesado, mas isso não tem nenhuma relação com o chakra, nenhuma. Para isso, consulta os yogis, os mestres, nada de consultar livros da espiritualidade, muitos livros são tolos, né? E quando você começa a usar esse mantra, um pisciano, um escorpião, por exemplo, Ain Lamed Men, Ain Lamed Men, você começa a mudar interiormente. Interiormente. Essa outra combinação, Aleph, Kaf, Aleph, Aleph, Kaf, Aleph, Aleph, Kaf, Aleph, que você vai escanear sempre da esquerda para a direita, ok? Normalmente a gente lê da direita para a esquerda, que é o contrário. Apesar que no caso aqui é a mesma coisa, né? As duas letras são iguais e aqui nós temos uma letra central. Quando você olha aqui, é o que as pessoas chamam de se equilibrar. Quando eu perdi o rumo, quando eu me irrito muito fácil, quando qualquer coisa me chateia, aquela bipolaridade. Então você vai olhar para essa letra, para essas letras, Aleph, Kaf, Aleph, e a gente pode pensar aqui no signo de Libra, que é um signo que tem essa facilidade de estar se desequilibrando o tempo todo. Então essa visualização atuaria para Libra. Uma outra aqui, vamos ver. Aleph, Lamet, Dalet. Aleph, Lamet, Dalet. Essa combinação que está aqui assim, Aleph, Lamet, Dalet, também se encontra fácil na internet. Ou você vai mentalizar o mantra. Aleph, Lamet, Dalet. Aleph, Lamet, Dalet. E se você é astrólogo ou tarólogo, estudando aqui comigo,
essa aula é para você, para os meus irmãos aqui, você vai recortar essa letra e dar para a pessoa. No caso dessa daqui, são para pessoas colocarem num comércio, em algo que gere valores, por exemplo, se você trabalha na internet, que nem eu, que dou um monte de cursos online. Por quê? Porque essa combinação ajuda a lidarmos com inveja, com olho gordo. Quando as pessoas querem que nós percamos as coisas. E quem liga muito para essa questão do que o outro vai pensar, se o outro vai me aplaudir ou não, é o signo de Leão. Então, às vezes, Leão ou ascendente Leão recebe uma crítica ou recebe um julgamento que o coloque para baixo, nossa, acaba com ele. Eu sou ascendente Leão, eu sou assim. Hoje, coincidentemente, foi um dia muito bonito, eu recebi 3 elogios com relação ao mapa astral que eu faço, mas assim, gente que escreveu 30 linhas. E tem pessoas que às vezes não gostam, claro. E até porque o meu mapa, quando eu gravo, eu falo do que a pessoa tem que ser, os potenciais, a semente que é ela. Então, quando ela escuta e fala, uau, eu estou cumprindo com isso. Mas são pessoas, tive elogios hoje lindos, né? Mas nem sempre é assim. Todos nós vamos ser criticados. E isso traz um olho gordo, uma inveja, uma necessidade de nos colocar para baixo. Então, essa combinação Aleph, Lamet, Dalet, incrível para Leão. Aqui, essa outra, Nun, Lamet, Kaf, Nun, Lamet, Kaf, Nun, Lamet, Kaf, Nun, Lamet, Kaf. Para que serve? Para a pessoa de Áries, por exemplo. Por quê? Porque o ariano, ele quer ultrapassar todos os limites, ele quer seguir, ele quer enfrentar qualquer coisa, ele quer ultrapassar qualquer barreira, vencer qualquer situação. Então, nós temos lá os cursos do Anthony Robbins, Poder Sem Limites, Desperte o Gigante Interior, do Paulo Vieira também. E tem um monte de clone do Anthony Robbins aqui no Brasil, e desses grupos de liderança, né, Leader Training. Esse aqui é muito legal porque você supera muitos limites. Você supera muito com essa combinação. Quando você acha que você parou em algum lugar, que você estacionou. Então, para Áries é muito bem-vindo. Um outro aqui, esse aqui é para coisa pesada mesmo, essa combinação. Kaf, Rei, Taf. Kaf, Rei, Taf. Kaf, Rei, Taf. Kaf, Rei, Taf. Você pode fazer esse mantra ou colar essa figura, por exemplo, num lugar que você sente, vamos supor que seja uma casa, que ela está infestada. A infestação, ela só acontece na nossa casa, só acontece na nossa casa, né? Ela não acontece no corpo, não acontece no corpo. No corpo é possessão e obsessão. Obsessão vem de fora para dentro. E possessão é de dentro para fora. Possessão toma conta da pessoa. Então, algumas escolas judaicas, tá? Algumas escolas. Tem um amigo aqui, o José está fazendo uma pergunta para mim, eu até vou responder. Permita acessar a Sephora correspondente àquele nome específico dessa do que você quer ativar. Existem várias formas, né, de ativar. Cada centro cabalístico, inclusive vários rabinos, nem usam nada disso. Não usam nada disso, né? Então, eu gosto muito de usar o nome, José, o nome. Eu aprendi que o mantra sempre é mais forte que o símbolo, na minha visão. Então, por isso que eu insisto aqui, né? Kaf, Rei, Taf, Kaf, Rei, Taf. Se você puder fazer um mantra, que é escanear com os olhos, que é o símbolo, mandala, e fazer o mantra, na minha visão, é muito mais forte. Mas cada rabino usa de um jeito. Inclusive, você pega rabinos maravilhosos, eles falam até que quem não é iniciado no judaísmo nem deveria mexer com essas letras. Mas da forma que eu estou ensinando para você, são letras poderosíssimas que eu sinto que não entra nos 10 nomes principais de Deus. Porque ali você está abrindo portas muito grandes.
E às vezes você não sabe fechar isso. Aqui são para situações como essa, aonde você faz um exorcismo do ambiente, então para cancerianos, maravilhoso, ou quando você sente que tem algo muito pesado no teu corpo. Você pode tomar um banho de ervas, por exemplo, e ao mesmo tempo usar essa combinação aqui, eh, essa combinação que eu estou compartilhando aqui. Depois nós temos essa outra aqui, que é do amor, então pode ser usado para escorpião, por exemplo, Rei, Rei, Ain. 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 Que ele traz um impulso para vivermos um grande amor na vida. E às vezes eu estou com o pensamento tão assim, não vai dar certo, isso não é para mim, isso é perigoso, e eu evoco esse mantra, Rei, Rei, Ain. Ele vai transmutando a nossa mente para sair dessa energia. Depois um outro aqui, que é Shet Rei Vav. Shet Rei Vav, Shet Rei Vav. Essa combinação, esse portal, porque cada uma dessas combinações abre um portal, e aí como o José fala, quando a gente entra no ocultismo ocidental, né, o ocultismo ocidental, ele sempre vai trazer algumas complicações. Você pega a visão mais oriental ou do extremo do Oriente Próximo, que a Kabbalah é do Oriente Próximo, vai ter sempre uma simplificação. Nós aqui no Oriente, no Ocidente, então a gente vai querer evocar anjos, tronos, principais, para fazer isso ficar forte. Mas dentro da visão de Rabino Berg, não. Faz o mantra, olha para isso, ok? E, por exemplo, porque essa combinação, ela vai fazer, basta olhar e fazer o mantra, e mentalizar a situação que é o desapego. Tem momentos da vida que a gente cai, tem momentos da vida que a gente sobe. Todo mundo já passou por isso. Tem momentos em que nós machucamos, tem momentos em que somos machucados, mas a vida é um convite para a gente estar o tempo todo se despedindo do passado. O meu mestre Osho, não tem nenhuma foto aqui dele, não. Ele sempre falava que quem é sannyasi, que nem eu, que tem um nome espiritual, tem que acordar e falar: hoje eu sou uma outra pessoa. É como se fosse uma concepção, nascer de novo todo dia. E se despedir do passado. E esse mantra é muito legal para o desapego. Por exemplo, eu tenho um gatinho que ele faleceu há pouco tempo. Onde é que está ele aqui? E ele fica aqui pertinho de mim, as cinzas dele, né, desse gato. Então, aqui tem as cinzas de um gatinho. Então, foi um luto que eu tive, um luto, e eu fui desapegando. Hoje já está curado isso. Então, é importante a gente ter essa percepção do desapego que esse mantra ajuda. E outra, de novo, você é um tarólogo, um astrólogo, indica isso para as pessoas. Tá? Olha o mapa da pessoa, tem uma dificuldade, qual letra que eu posso, observando aquele mapa astral, que eu posso estar mudando? Então, essa daqui é para taurinos, essa do desapego. Não se segurar, não prender, soltar. Se permitir a mudança. Ou para você que às vezes quer ter essa característica de se permitir a mudança. Agora, esse aqui é o que eu mais gosto. Tem todo um sistema de cura baseado nele, eles são as letras do signo de Virgem, pode ser usado muito pelos virginianos, que é Yud, Yud, Yud. Eu quero tatuar algumas letras no corpo. Coloca essas letras, Yud, Yud, Yud. Elas são 3 letrinhas que despertam a nossa luz, o nosso brilho, que fazem com que eu tenha mais vitalidade para lidar com a cura. E se você é um terapeuta, um curador, um ativista quântico, um astrólogo que vai usar essas letras para indicar para as pessoas, coloca elas por perto, para você também ser um curador.
Você sabe que tem uma marca de joias, e eu não sei se ainda existe essa marca de joias, mas existem várias, na verdade, que você tem essas letras. E tem um sujeito que faz essas joias ali na Oscar Freire, que é onde o José, meu amigo, compra as coisas dele, chama Guerreiro. Não sei se ele ainda tem lá, ele é um estilista de joia, Guerreiro. Faz coisas de pratas, assim, lindíssimas, mas que são mais caras que de ouro, porque ele é muito bom. E ele tem todas essas coleções de letras, você vai lá, eu quero o Yud, Yud, Yud para cura, para me alimentar melhor, para abençoar o alimento, para curar animaizinhos, para curar as pessoas. Esse símbolo é como se representasse um reiki cabalístico. Yud, Yud, Yud. Então tem relação com o signo de Virgem. Esse outro aqui, Resh, Yud, Yud, 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 também é uma combinação que tem relação com a cura de nós mesmos, dos outros, ok? Depois nós temos aqui essa outra combinação, Ain, Shin, Lamed, Ain, Shin, Lamed, Ain, Shin, Lamed. É Ain mesmo? É. Ain, Shin, Lamed, que é uma vibração muito indicada para quem é de Sagitário. Por quê? Porque essa vibração permite que você esteja sempre otimista, que você acredite, que você não perca a fé, que você continue a tua jornada, que você investigue situações de prosperidade. Então, essa combinação, ela amplia um monte de coisas. Amplia. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, beber um pouco d'água, responder as perguntas que você vai deixar aqui para mim, se foram perguntas, claro, pertinentes ao tema. E aí, em seguida, nós vamos continuar com os signos que faltam. E eu vou trazer um pouco dessa visão angelical aqui também, dessas evocações dos nomes dos anjos. Porque eu tenho muito uma visão assim, é diferente. Por exemplo, eu tenho o meu anjo dentro das tabelas, que é uma Bel, uma bela, uma bela, uma bela, 12 de outubro, uma bela. Mas quando você fala, não, Rafael, por exemplo, Rafael, que é um arcanjo, eu tenho a impressão que fala arcanjo, aqui, porque a tradução é meio diferente, né? Por exemplo, Gabriel, em hebraico, é Gavriel, Gavriel, é Gabriel, Gavriel. E Gabriel normalmente é associado a uma anunciação, talvez, ou alguma coisa, mas na Bíblia, Gavriel, ele mata os primogênitos do Egito, ele lança as pragas no Egito, ele destrói Sodoma e Gomorra, porque Gavri traz uma raiz também de quebrar alguma coisa, de romper com alguma coisa. Gavri, nem sempre, você tem que saber lidar com esse anjo com todos, querubins, melarrorins, serafins, porque, nota, Gabriel, de novo, pragas do Egito, mata os primogênitos, destrói Sodoma e Gomorra, vai chegando com uma força, você tem que saber lidar. E essas letras não, elas são atributos. Então, eu já ensinei um para limpeza energética, outro para espiritualidade, outro para você tem esses atributos, né? E quem não tem acesso a esse material, entra lá no Google e lá é só você colocar 72 nomes de Deus, para que serve cada um. Aí tem as colocações do lado, ok? Mas eu uso muito esses nomes para mim ter características. Por exemplo, eu não sou de peixes, mas eu posso estar num momento que eu me sinto pesado, com energia para baixo, pessimista, meio derrotado. Então eu uso as letras de peixes. E eu vejo essa visão angelical de você poder usar o que você quiser. Tá? Não seguir a tabelinha e falar, esse é o meu anjo, para dar minha data de nascimento. Até porque a astrologia muda muito. Quando você faz uma revolução solar, isso não vem ao caso agora. Nem sempre você está naquele nascimento. Isso é uma coisa para o outro dia. Então, eu sinto que você pode usar essas forças. E esses 72 nomes,
você sempre vai estar podendo usar. Pouquinho d'água eu continuo, está faltando alguns e vou entrar em outras lições. Vamos aprofundar aqui outros temas que são também muito interessantes, que você vai adorar. Pessoal, alguma dúvida? José, eu não entendi bem a tua pergunta, tá? Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, assim, se você quiser trazer para mim, o Nelson, você pode procurar no Google esses nomes, tem fácil, né? Tem muito fácil, usar essa magia poderosíssima, e faço perguntas aqui. Eu estou anotando o nome das aulas, porque eu vou editar essas aulas. Ela vai entrar em 2 cursos meus. É de formação de terapeuta, que é terapeuta vibracional, ativista quântico, passe, benzimento, mesas radiônicas. É uma formação terapêutica mais completa que existe, e é à distância comigo, online, se você quiser fazer. E quando você faz essa formação de terapeuta, você ganha a formação de astrologia. Ou se você faz a formação de yoga na Humane Amor, com a Juju, você ganha a formação de astrologia comigo. Então essas aulas vão para essas formações, tá bom? E mas perguntem aqui, José, deixa eu tentar entender de novo a pergunta. Eu assisti uma aula que dizia que antes de acessar o poder maior das letras, seria necessária a invocação de um dos anjos que tem seu nome composto. Ah, não, não. Isso agora eu entendi, não, na minha visão não faz o menor sentido. Às vezes a gente tem que simplificar um pouco, sabe, as coisas. Mas são opiniões só, tá? São opiniões. A Séfora, a Sefirá, algumas escolas de rabínicas nem usam isso, nem usam essa forma de ler, né? Acho que quem cria isso é o rabino Moshe de Lyon, é uma coisa mais moderna. Então, quando o Philip Berg traz essas letras, José, ele vai trazer uma simplificação, que ele vai trazer letras para quem não é judeu, principalmente. Ele vai abrir isso para quem não tem uma iniciação. Mas ele traz uma simplificação muito poderosa, porque essas letras em aramaica são muito poderosas. Tanto que são usadas no Êxodo para abrir o mar, então é para abrir situações da nossa vida. Então vamos para a terceira aula. Terceira. Ei, pessoal aqui do Instagram, vocês não estão me ajudando, hein, do YouTube, vocês não estão fazendo nenhuma pergunta. Eu vejo umas pessoas que põem que fazem lives assim, tanta gente pergunta. Será que a minha didática é tão boa assim, que ninguém quer perguntar nada, uma curiosidade, alguma coisa assim que seja importante para você, né? Então, vamos lá, vamos em frente aqui. Terceira aula, continuar os signos. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar de coragem agora. Coragem que é um atributo de Capricórnio, porque Capricórnio não desiste, segue em frente. Esse é um dos valores que eu mais abomino, nós sul-americanos. Nós desistimos muito. Infelizmente, sul-americanos. Como eu sempre tive aulas com japoneses, e eu aprendi muito esse valor, vai até o fim, vai até o fim. Na Índia chama tapas isso. Na tradição japonesa chama kurobi. Kurobi é ser um faixa preta na vida, na vida. Por exemplo, nas minhas formações eu ponho uma faixa preta na cintura da pessoa, quando ela se forma, que representa você é um terapeuta faixa preta. Você se dedicou, você não faltou, você participou, você foi até o fim, você não abandonou. Então, Capricórnio, ele vai em frente. Quando você quer adquirir essa característica, você faz esse mantra Ain Resh Yud. Ain Resh Yud.
Ain, Resh, Yud. Sente a pronúncia, você pode mentalizar, tá? Ain, Resh, Yud. Ain, Resh, Yud. Vai mentalizando. Você pode imaginar alguém, Ain, Resh, Yud. E, de novo, imprime essa letra. Ela tem, assim, branco no preto, é importantíssimo. Ou tudo preto no branco, que é o yin yang, para vibrar. Coloca num lugar, e se você usa mesas radiônicas, você tem que colocar essas letras, tá? Tem que colocar. É interessante que essas curas arturianas, que mexem com coisas de ET, assim, que tem algumas coisas boas nesse mundo arturiano, ou de ETs, reptilianos, comando astral, algumas coisas que eu sinto ser muito legais, e um monte de besteira, um monte de fanatismo, de coisas que são incongruentes, de delírios mesmo. Um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Tem coisas legais, mas tem muitos delírios e fantasias. Mas para funcionar muito isso, para funcionar, o que, que as pessoas acabam fazendo nessas curas arcturianas para ter mais força? Eles usam elementos da Cabalá judaica. Eles usam nomes de Deus, ok? Então, esse daqui, Ain, Resh, de Capricórnio, ou se você quiser ter essa característica de Capricórnio. Agora, esse daqui é do signo de. Esse aqui evoca Micael, escorpião. A gente pode jogar de novo para os signos de água, Câncer, Peixes e Escorpião, que são mais receptivos. Nan, nan, Aleph, nan, nan, Aleph, nan, nan, Aleph, nan, nan, Aleph. Que esse daqui evoca o arcanjo Micael. Micael que corta, o que tira, o que extirpa, o que não é teu. É como se fosse Kali na Índia, Micael. E aqui, Nan, Nan, Aleph, Nan, Nan, para combater a negatividade. Você pode pôr na sua carteira, você pode pôr na capa do seu celular, você pode escolher essas músicas e colocar na sua cama. Tem até um livro, eu não sei onde eu coloquei esse livro hoje, é uma pena, que se chama Cabalá da Casa. É um livro bem legal, A Cabalá da Casa, que tem umas letrinhas para cortar e você vai espalhando pelas casas essas letras. Depois, vamos falar agora de Gêmeos, não é? Gêmeos, que é um signo de muita inquietação mental. Então, precisa relaxar a mente e diminuir as dúvidas também, cortar as dúvidas. Então, aqui tem 3 letrinhas para a alma geminiana. Já essas letras de Gêmeos, é legal você olhar essa combinação de letra. Então, somente passar os olhos. Vum, vum, vum. Escanear, né? Eu olho ao contrário. Sempre ao contrário, sempre trazendo para lá. Que é uma combinação que vai cortando essas dúvidas da nossa vida, vai permitindo que nós não fiquemos naquele diálogo mental que a alma geminiana faz, que é o chamado self-talk. O que é self-talk? Eu pergunto, eu respondo. Eu pergunto para mim, eu respondo. Eu pergunto, eu respondo. Ou, como diz, por exemplo, a tradição as pesquisas da neurociência, a gente pensa tanta besteira durante o dia, tanta besteira. Então, olha que interessante, né? Eu tenho aqui também cada uma dessas combinações, cada uma, ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. Você tem as 72 combinações para você ir olhando, e vendo como você pode usar isso. Então, é uma magia muito, muito, muito sofisticada. Uma magia muito poderosa. Temos para acreditar em milagres, para entender quem eu sou. Tem uma outra que é para amor incondicional, para quem está muito na vibração do ódio. Tem uma outra que é para ficar firme, se bancar
como diz o professor Clóvis de Barros, para a gente partir para cima de alguma coisa, né? Tá faltando aquário, né? Me perdoem aqui, tá faltando aquário. Vou dar uma combinação sonora de gêmeos também, e vou trabalhar com uma de aquário. Qual outro signo que eu não dei? Depois vocês escrevam aqui para mim, tá bom? Ah, vamos lá. Esse aqui de aquário é interessante, Vav, Rei, Vav, Vav, Rei, Vav. Serve para outros signos também. Vav, Rei, Vav, Vav, Rei, Vav, Vav, Rei, Vav, Vav, Rei, Vav. Por quê? Porque faz com que eu seja um agente de cura, de transformação, que eu cure a mim e cure o outro. Esses dias eu vi uma tão bonito a Ana Lúcia, uma filósofa, acho que é a Ana Lúcia, falando a respeito das dádivas, das qualidades nossas, né? Então, quais são as qualidades do ser, né? Então, a minha qualidade é poder. Você pode usar o poder para o mal. A minha qualidade é ser muito, saber ensinar. Mas você pode ser um professor que sabe ensinar, mas você fica querendo as coisas. São esses vendedores aí que tem um monte agora de coisas de lançamento, de grana, 6 dígitos em um dia, que todo mundo cai do cavalo com isso. Mas são pessoas super boas, comunicadoras, assim. Tem pessoa, então você sabe falar, mas você engana. Ah, minha dádiva é ter dinheiro, mas você pode usar o dinheiro para o mal. Então tudo tem um lado negativo, mas na filosofia, eh, fazer alguma coisa para o outro nunca é ruim. Ajudar com coisa, não fazer o outro ajudar do jeito que eu quero, mas dar comida, falar de amor, fazer massagem, entregar sopa à noite, sabe. Quando a gente doa, esse é o sentido da vida, doar. O resto, essa é a dádiva maior, isso é o que eu posso fazer de melhor. Quem serve é o que faz de melhor, é o mais bonito. E esse símbolo Rei Vav, Vav, Rei, Vav, Vav, Rei, Vav. Você se torna um curador, você começa, tá, eu vou fazer um pacto com a vida de servir, de fazer algo para o outro, de fazer algo para o mundo, que é de aquário. Então falei dos 12 signos aqui, eu vou estar ensinando algumas outras coisas para você também, vou abrir aqui, algumas outras lições, e quero mostrar algumas imagens, inclusive. Só vou beber um pouquinho d'água. Escreve aqui qual combinação sonora você quer, o que que você está pensando, você vai estar usando. Então, nota, você é um astrólogo. Eu estou passando por um trânsito numa casa que eu vou perder a saúde. Para quem é astrólogo, você vai meditar com essa letra. Eu vou te atender, vou fazer teu mapa. Eu olho lá e falo: "Você vai passar por um trânsito de casa 7, que é péssimo para o relacionamento afetivo, trânsito de Saturno. Então eu vou encontrar uma letra, uma combinação de letras para o amor". E você vai ficar olhando para aquelas letras, ok? "Ah, eu quero letras que eu tenha característica de Áries". Existem várias combinações do signo de Áries. Você pode inclusive entrar no Google, você vai ver. Eu vou mandar algumas para você, mas você pode também querer. Eu sou de Libra, mas eu posso querer uma combinação de Áries. Então, eu vou procurar lá e vou imprimir as letras, vou estar sempre olhando para elas. Quando eu sentir que aquilo foi trabalhado em mim, eu passo para outra combinação, ok? Um pouquinho d'água e vamos em frente. Daniela, sou escorpiana. Daniela, sua didática é fantástica, muito obrigado. Kabbalah eu estudei muito tempo, né? Tive grandes rabinos que me. Rabino Bosquiglia, Rabino Berg, Rabino Daniel. Eu era muito amigo pessoal do Rabino Sobel. Então, você está agradecendo os meus mestres também de Kabbalah judaica, ok? É, é ótimo olhar esse quadro, Edna, fantástico. Silvana, Silvana, eu não teria como falar do que você me pergunta, porque eu não sou numerólogo, tá?
Então eu já não eu me apaixonei pela astrologia, eu sigo a astrologia, eu vivo a astrologia. Então, numerologia, eu não tive oportunidade de me apaixonar por ela. É bem interessante, claro, mas não é um dos amores da minha vida como a astrologia. Então, eu vou ficar devendo essa para você, tá bom? Então, vamos lá em frente para a próxima lição. Agora eu vou fazer vocês gastarem dinheiro, tá bom? Mas não comigo. Vou indicar aqui umas coisas para vocês. Então, 1, 2, 3, próxima aula. Bem-vindo, bem-vinda. Quando você vai usar essas letras aqui que eu estou compartilhando, quando você quer estudar isso para valer mesmo, eu dei uma pesquisada, né? Não sei se vocês conseguem notar atrás de mim, eu tenho livros e mais livros e mais livros. Então eu pesquisei e falei, qual é um livro legal para vocês terem? Uma boa parte dele está na internet, a outra parte você pode adquirir o livro, que fala primeiro de cada combinação de letras e qual salmo que você pode usar também. Então, por exemplo, existe uma combinação aqui. Vamos começar do zero, né? Que aí eu dou o nome do livro. Então, para você ter força de superação, é o salmo número 1. Ah, Otávio, mas isso tem em qualquer lugar, tabelas de salmos, mas tem algumas que são péssimas. Tem algumas que não têm um respeito com você. Tem algumas que ensinam qualquer bobagem. Então, esse autor que se chama Ian Meckler, por que eu não falo muito de Kabbalah? Eu só trago a Kabbalah para ajudar nas minhas formações de terapia, você ser um terapeuta melhor, um tarólogo, um astrólogo melhor. Mas eu não dou aula de Kabbalah, porque não é o meu caminho. Ah, eu quero aprender Tantra com você, Otávio. Tantra eu estudo faz mais de 30 anos. Quero ser um terapeuta, mais de 30 anos. Eu quero estudar taoísmo com você, Otávio. Tem uma história. Eu quero estudar cabala com você. Nem perca seu tempo, porque eu sei algumas coisas que eu uso para os meus atendimentos, para complementar uma interpretação astrológica, mas você pode estudar, por exemplo, com esse cara Ian Meckler, ou ler esse livro que se chama A Força. Eu gosto muito dele, é um livro da editora Record, A Força, O Poder dos Anjos da Cabala. É muito bom. É direto, pá. E ele traz, por exemplo, O Poder dos Anjos da Cabala, Ian Meckler. Ele tem vários vídeos no YouTube, e ele traz primeiro essa visão dos salmos, tá? Muito legal. Eu sou uma pessoa, a Edna está aqui comigo, que eu falo bem de todo mundo. Eu sei que ninguém fala bem de mim, mas eu adoro quando vocês falam, sigo tal pessoa, não que falem mal de mim, mas eu gosto de citar fontes, tá? Tem gente que usa meu livro MyTune e não fala, tem gente que copia uma frase minha e não fala, mas enfim, eu gosto de citar todo mundo, sempre pôr o nome, né? No Tantra, nossa, o que tem de pessoas que me imitam no Tantra é uma coisa absurda. Mas, enfim, eu acho que quando você não fala dos teus mestres, e por isso que eu falo do Ian Meckler, você está quebrando uma coisa. É como se o teu pai espiritual, você está negando ele. Isso é terrível, terrível. Enfim, então eu gosto de falar nele e fico feliz de quem segue. Então, o Salmo número 1 era de superação. Tanto que ele fala: Tu, meu Deus, é um escudo que me protege. És minha glória, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Só que você vai usar esses salmos e também usar as letras. Então, aqui está o salmo e a letra. Você pode recitar o salmo olhando para a letra. Uau! Isso fica muito forte. Aí o salmo número 2, vencer os conflitos. Ele é assim. Perdão, o salmo 3, tá? É a letra número 1. Esse salmo de superação é o salmo 3, terceiro, versículo 4. Versículo 4. Aí o salmo para obstáculos, que a letra é
eu não consigo enxergar aqui. Enfim, está muito pequeno. Mas, assim, o Salmo 22, versículo 20, para o obstáculo, para vencer conflitos, brigas, confusões, né? Mas tu, ó Eterno, eu te peço, não te afastas de mim, ó minha força, apressa-te e vem em meu auxílio. Então, você vai olhar a letra e vai fazer. Então, cada combinação de letra, que é essa que eu já dei nas outras aulas, tem o salmo, mas o salmo correto. Eu já vi muita tabela de salmo que está errado. Essa daqui, que é para olhar negativo, para quem vive em cidade grande também, nossa, eu quando vou para cidade grande, as pessoas não se cumprimentam. É porque eu moro numa aldeia no Guarujá, eu moro no Guarujá lado B, um Guarujá de mato, assim, sabe? Então, para remover, às vezes a gente, um olhar negativo, né? Salmo 33, versículo 22. Que tua benevolência, Senhor, esteja sobre nós, conforme te aguardamos. Então você pede uma aura, como se fosse um cinturão em volta de ti. Então é a união das letras, dos que são os portais de Deus, com o salmo. Num outro momento aqui desse livro que eu recomendei aqui para você, dia ou do período, deixa eu até aqui achar o meu. Então, cada período de dias tem um anjo, e só que aí tem uma coisa que eu discordo, que eu acredito que você possa usar outros anjos também. Ele vai ensinar você a usar o teu, mas eu acho que você pode usar todos, tá? Por exemplo, nessa tabela dele, ele vai colocar como meu anjo o anjo Ieizael, Ieiazel, Ieiazel, que é o anjo do pânico. Aqui tem as letrinhas dele. Então você pode pesquisar também a tua data de nascimento nesse livro, A Força, e você vai ver lá o teu anjo. E ele dá aqui as características desse anjo, né? Que o anjo Israel é psicamente muito forte, ele reage diante de pânicos, de obstáculos muito grandes, ele vem ajudar a humanidade a libertar-se das angústias. A angústia é terrível, né? A angústia é a mistura de depressão com ansiedade. Eu estou com um projeto até com o Roberto Chiniachig, que é um mentor, assim, de levar essas palestras para empresas. Porque esses negócios TED, essas coisas, nunca vai me chamar. Nunca. Você fala, por quê? Porque eu falo de tanto em astrologia. Então, dificilmente esses podcasts científicos ou inteligência, isso, não me chamam. Astrólogo e tântrico, mas é o que eu amo, é o que eu defendo, é o que eu acredito. E até acho legal que eles não chamem astrólogos, porque os astrólogos que são famosos jogam a astrologia e o tantra numa lata de lixo. Só que eu não sou chamado para lugar nenhum. Não me põe em empresas. E o Roberto Chiniachig tem falado, você fala de angústia. Porque angústia, você está perdido, você está ansioso e depressivo. Angústia é terrível, 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 é uma coisa. Mas todo mundo fala de ansiedade e depressão, que é muito sério, mas angústia é os dois juntos. Então, é lógico que angústia você não vai só. Isso aqui é um jeito de você lidar, que seria esse arcanjo Ieiazel. Então, note que esse arcanjo é da minha data de nascimento, mas já serve para ti se você passa por essa situação de angústia. Aí ele coloca as letras, que vai ser as letras do teu nascimento, e aqui é legal porque são de vários dias, não é de um dia só. Eu gosto dessa visão, porque às vezes o teu aniversário muda, isso não cabe eu falar aqui, astrólogo vai entender, mas ele dá uma mudadinha. Então aqui é legal porque esse daqui, por exemplo, ele é de vários dias. Deixa eu ver se tem aqui. Ele é o anjo 37, 38, 39, 40, 41, 42. É um grupo de anjos, e o meu, eventualmente, é esse, né? E aqui vem o Salmo também, que é o Salmo 88, versículo 14, que diz:
Porém eu a ti, Senhor, tenho chamado, e pela manhã minha prece te saudará. É bonito isso, é toda manhã saudar a tua vida, a existência. Isso tem muito a ver comigo. E você pode entrar em contato com esse anjo pedindo, então, proteção contra pânico, desconexão da luz, porque o anjo é uma luz, é uma energia de luz. Tanto que eu sempre falo, o anjo africano, como é que é? Você vai na África, o africano, ele não vai ver um anjo de olhinho azul, branco como a neve, como eu, cabelo branco, pele branca, tocando harpa. O anjo africano, você fala, como é um anjo? Você vai na África e fala para uma tribo. O africano vai falar, o anjo é um negro, uma negra enorme, forte, um negro com um, como é que eu posso, um genital muito grande, uma negra com seios grandes, representando vida, muito fortes. Aí você fala para o africano, mas estão tocando arpinha? Não, que arpinha? Estão tocando tambor mesmo, com uma flecha na mão. Tanto que na Índia, anjos é tudo mulher. É Deva, Kali, Lakshmi, Sarasvati. É que a Kabbalah, como ela é patriarcal, o nome dos anjos é tudo homem. E as figuras são mais masculinas e sempre meio com arpinha, tirando o Micael da vida, que é a espada. Mas isso é a forma que nós damos. Quando nós tratamos de anjos, são seres de luz. Então, fica aí a dica nesse livro para você, A Força, do Ian Meckler. Você que está estudando astrologia ou terapias comigo, muda completamente o teu atendimento. Por quê? Porque chega alguém para você atender, você vai cortar e fala, medita nisso, e o ano que vem volta, eu vou te dar outra letra. Está passando por isso, usa essa combinação, usa esse salmo. Só que eu não tenho como dar esse material para você, tá? E seria um plágio desse livro, A Força, Ian Meckler. Eu tenho esse livro em São Paulo, aí eu fui dar essa aula aqui, falei, onde é que está o livro? Está lá em São Paulo, estou no Guarujá. Aí eu imprimi aqui rápido, tá? Imprimi, encadernei para mostrar para você, mas eu tenho o livro original. Nesse livro também, além de todos os grupos de anjos que têm relação com os signos, então eu vou atender você. Qual que é a tua data de nascimento? Vamos ver a Fátima ou a Edna. Escreve aqui para mim tua data de nascimento, que eu vou te dar o nome do teu anjo e essas colocações, tá bom? E olha para a letra é o contato com essa força. Olha, escaneia, medita nas letras dos anjos, pensando que essas letras te trazem luz, que iluminam os teus olhos. Usa o salmo também para aumentar essa vibração, ok? Pensa nessas ações, porque cada uma dessas letras é uma ação de paz, uma ação de proteção, uma ação de cortar a negatividade, e espalha ela pela tua casa, tá? Então a Fátima escreveu aqui para mim, 25 de julho. Como é que eu vou achar aqui? Eu vou falar só dela, porque os outros depois vocês podem estar olhando na internet, né, ou mesmo na página dele, talvez até tenha esse livro para baixar ou para você entender, porque acho que essa editora Record ela não existe mais. Na pandemia, tanta coisa, né, faliu, é uma pena, né? Então, Fátima, 25 de julho, o anjo é Nithayar, Nithayar, Nithayar. Ele é 25 de julho, já é leão, né? Ele é um anjo que traz uma proteção oculta e ele nos livra da escravidão. Que a escravidão não é só do Egito. Por exemplo, nós somos todos escravos, eu, a Edna, a Fátima. O que a gente paga de impostos nessa terra, e eu não tenho medo de falar, são impostos mesquinhos, perversos, desumanos, impostos maldosos, criados pelo pior tipo de pessoa, impostos maldosos criados por pessoas que nasceram de um lobo. E, biblicamente falando, quem nasce de um lobo é um demônio. Não é o lobo original, é o lobo enquanto demônio. A gente paga impostos de remédios
impostos de água. E não sou contra pagar impostos, eu pago todos, mas o valor que nós pagamos é uma escravidão. Então, para escapar disso, né, aí já é mais difícil. Sustentar todos esses parasitas que criaram essas coisas é mais difícil. Mas eu posso ir me libertando aos poucos. E o anjo da Fátima está pedindo isso, que ela se liberte, que ela se solte disso, tá bom? Eu só vou poder falar mais aqui a da Edna, mas vocês podem procurar na internet aqui, né? Depois, Google, tabela de anjos, e vocês vão ver tudo isso, tá bom? Lembrando que eu não sou dono da verdade, tá? Tem gente que fala, mas tem que pagar imposto. Quando eu falo isso, eu acho que tem também, mas não de remédio. Isso é uma opinião minha. A vida é mais importante que sustentar parasitas que cobram impostos de remédios, tá? Mas tem os remédios que são gratuitos. Eu sei, mas tem os planos de saúde. Enfim, então vamos ver aqui. Ah, da Edna, 19/6. 19/6. Eu vou até falar da outra moça aqui, fico tão sem graça de não responder tudo o que vocês querem. 19/6 é Kaliel. El é Deus. Kali-El. Então, El é manifestação de Deus e Kali é fertilidade, é geração, é gerar vida, tá? Tem as letrinhas aqui também, tem as letrinhas para você olhar, tá? Isso é muito importante, olhar essas letras, meditar nessas letras, tá? Então, você pode manter as letras do teu anjo ou de um atributo de um anjo que você queira, tá? E deixa eu ver aqui da Daniela, 2 de novembro, são os anjos de Escorpião. Eles trazem uma presença mais uau, assim, né? O seu é Ielahriar. Ielahriar, 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 que é para nós sermos mais brandos na vida, mais tranquilos na vida, tá? As letras são essa, né? Ielar, que são essas letrinhas aqui, e o Salmo é o 119, é uma parte dele, é 119, versículo 108. Então, mesma coisa. Na astrologia, quem gosta de uma astrologia super sofisticada, você pode pegar cada casa do teu mapa astrológico e como colocar uma letra, colocar letras em volta dela. Você manda imprimir teu mapa e coloca letrinhas em cada casa astrológica para mandar uma força para aquilo, gerar uma força para aquilo, tá? Não, esse livro é diferente, tá? Ele chama O Poder dos Anjos da Cabala. Esse daqui é o melhor para vocês. Se vocês estão gostando da minha aula, esse é o melhor, é o que eu mais indico, é o mais mágico, o mais poderoso de todos, a força. Mais sucinto, vai direto aonde você precisa, os poderes dos anjos da Cabala. Você sabe que eu sou muito amigo da Mônica Bonfiglio, né? Amigo mesmo, irmão. E ela fala muito sobre esses anjos, né? Outra coisa para a gente fechar é, sempre que possível, tocar teu corpo. Só que isso aqui é uma apostila quando eu formo terapeutas, eu ensino essa técnica, chama Kabbalah Self-Healing. Kabbalah Self-Healing. Faz parte da minha formação de terapeuta vibracional e quântico, que é online, 100% online, mas ao vivo. E aí eu ensino várias posturas, você pode ver aqui, coloca a mão no teu coração, na tua barriga, evoca um nome. Tem uma outra postura aqui, ó, que você abraça teu coração, é bem bacana, abraça teu coração e conecta com o nome. Tem outras que você olha a chama de uma vela, representando a luz, a Ensof, a luz divina, a luz da criação. A vela vai representar isso. Você olha para aquela luz como se fosse o divino te abençoando e você usa letras. Tem uma outra aqui, essa daqui é um pouquinho mais sofisticada, não sei se você vai... A mão direita você toca um objeto de cobre e a mão esquerda água. Uma magia egípcia.
A mão, deixa eu ver aqui, a mão direita sobre um objeto de cobre. Você senta, põe a mão direita num objeto de cobre e a mão esquerda num objeto de água. E vai fazendo um mantra também, imaginando uma letra, ok? Isso a gente entra em contato com quem nós somos, com coisas muito íntimas. Entramos em contato com a nossa própria luz. Eu falei de angústia, tem pessoas que perderam o contato com a luz. Loucuras do mundo, crimes, depressão, e aí a gente essa meditação cobre água é incrível. Temos uma outra aqui que você mesma coisa, você pode, colocar a mão direita no cobre e a esquerda na água, e você fica olhando uma vela. Isso aqui tira tudo que não é nosso. Tá uma prática incrível. Tem centenas de práticas aqui. Essa outra que você faz, esse mudra, colocando a mão no peito, as 2 mãos assim no peito com esse gesto, e você chama também alguma dessas letras, que é para você ter mais prosperidade, ok? Enfim, a gente tem um monte de práticas aqui. Aqui não tem como eu passar tudo para você. Fica aí o convite para você ser um terapeuta. Eu vou adorar te formar como terapeuta. Se você está se formando, astrólogo, terapeuta, comigo, você já está recebendo tudo isso, e o que eu ensinei aqui é o suficiente para você começar a estudar muito. Quero estudar mais, quero ser um terapeuta de Kabbalah Self-Healing. Te ensinei bastante coisa. Quero estudar Kabbalah. Aí não é comigo. Eu não tenho esse domínio, eu não tenho essa. Eu uso vários elementos da Kabbalah, mas como eu falei, não é. Você vê aqui atrás de mim tem coisas hindus, tem um Ganesha grandão, tem uma figura budista, tem um gato aqui que não deixa eu encostar, tem aqui a Afrodite, tem mais Buda, Shiva aqui atrás, tem. Porque esse é mais o meu mundo, o Kabbalah não é o meu mundo. Mas espero que você tenha gostado dessa aula, 1 hora e 20 minutos. Deixa a tua pergunta aqui para mim. Pessoal, agora só respondendo perguntas, tá? Não tem como eu responder todas os nomes dos anjos, porque basta vocês entrarem aqui no Google, né, para vocês verem qual é dos Salmos, e os livros do Ian Mecker são muito bons, mas nesse caso do que eu ensinei hoje, o melhor é esse dos anjos da Kabbalah, porque tem a letra, tem o salmo, e você vai trazer isso para a tua vida. Essa é a minha função aqui, trazer espiritualidade, fazer você tá bem. E se você está assistindo essa aula depois, ou agora mesmo, e fizer sentido, deixa teu like para mais pessoas saberem disso, ou deixa um comentário que me ajuda também, depois que o vídeo estiver no ar. Inclusive, se vocês quiserem, podem deixar temas para outras lives. Vocês sabem que eu adoro dar conteúdos para você, então podem deixar vários temas aqui que eu vou ficar muito feliz mesmo de poder estar respondendo. Então, às vezes demora um pouquinho para chegar perguntas. Nancy que está fazendo o curso. Pessoal do curso, Nancy, o que vocês estão achando? Astrólogo, usa isso, é uma espécie de cura do mapa. Então, alguém vem, se para teu mapa tem uma dificuldade aqui. Vamos trabalhar com essas letras. Usa tal salmo, usa tal letra, usa tal força. Isso vai ser bem bacana, assim, para as pessoas que você atender. Eu que agradeço, Alisson. Deixa eu pôr aqui. Meus irmãos, então é isso. Muita gratidão a todos. É muito raro eu falar desse tema, mas eu fico muito feliz que ele desperta tanto interesse, assim, que possa ser uma bênção para vocês esse estudo. Esses estudos têm muita relação com o que eu sou, então é bacana que faz parte da nossa tradição, que é Kabbalah, anjos,
salmos, tronos, principados, querubins, serafins. E lembrando quem está aqui, quem vai me ver depois aqui no YouTube, eu tenho uma formação de terapeutas, que é para mudar a tua vida, você dá um salto quântico, é para você ser teu próprio terapeuta e talvez atender como terapeuta. Que entra mesas radiônicas, benzimento, passes, entra massagens xamânicas que só você vai fazer, entra muito de xamanismo, e você ganha um curso de astrologia junto. Entra mãos quânticas, entra prana healing, que é um reiki sofisticadíssimo. Basta entrar no site lá da Humana e Amor, procurar terapeuta, é uma formação ao vivo comigo, ao vivo. A gente se encontra, é um sábado por mês ao vivo, mas online, você pode fazer de qualquer lugar do Brasil, tá bom? É um valor módico, acessível. Eu quero alunos, eu quero ter você perto de mim, quero formar terapeutas. O planeta precisa de terapeuta. Uma profissão livre, ética, ecológica, mas um terapeuta para valer, tá? Que domina um monte de coisas, tá bom? Edna, você é muito gentil, gratidão, amor, de verdade, e mais amor ainda a ti. Eu vou terminar essa live fazendo uma parte do Pai Nosso em aramaico, que era a língua que Jesus usava, essas letras todas que eu mostrei para você em aramaico. Então, se você quiser, mãozinha no coração, nosso anahata chakra, nosso centro cardíaco, eu vou abençoar você com essa oração que Jesus nos presenteou. Avum de Bashmaya, Netkade Shimor, Teitei Malkuta, Nehueit Siviana Aikana de Bashmaya Afbahara, Wela Tasla Memiziuna, Wela Tasla Membisha, Mitu de la Remalkuta, Wahaila Watisbutha, Rolan, Almin. Amém. Gratidão. Regina, gratidão, gratidão, gratidão a todos.